Você já ouviu falar da região de Dallas-Fort Worth? Ela é um dos maiores polos de crescimento dos Estados Unidos. E quando a gente fala do Texas, essa região ela aparece cada vez com mais frequência sobre crescimento econômico, oportunidade e uma mudança interna que está acontecendo nesse estado. Dentro do Texas, essa é uma região que se destaca assim fortemente, com empresas se mudando para lá, pessoas trocando de outro estado, e essa região virou nos últimos anos um dos principais destinos desse movimento no Texas. Mas o que está acontecendo exatamente ali nessa região de DFW? Por que tanta gente, tantas empresas estão escolhendo Dallas-Fort Worth para viver agora? Então fica até o final desse vídeo, já se inscreve aqui no canal para poder entender por que Dallas-Fort Worth ajuda você a entender os Estados Unidos de agora. Eu sou a Mayara De Fazio, mas você pode me chamar de Mai. Sou brasileira, arquiteta e urbanista e observo os Estados Unidos a partir de uma ótica um pouquinho diferente. Eu gosto de saber como as cidades funcionam, como o território é ocupado e como isso impacta diretamente na rotina, no trabalho e no estilo de vida das pessoas que vivem nesse local. Porque os Estados Unidos, eles não são um país único, eles são 50 estados diferentes e formas diferentes de viver, com economia diferente, cultura diferente, geografia diferente e decisões políticas que tornam a vida diferente. E é exatamente sobre isso, sobre essa região de Dallas-Fort Worth que nós vamos falar um pouquinho hoje de uma forma mais clara. Dallas-Fort Worth não é uma cidade, ela é uma grande região metropolitana formada por essas duas cidades principais, Dallas e Fort Worth. E no meio ainda tem a cidade de Arlington, entre essas duas. Historicamente, essa região ela se desenvolveu a partir de um papel bastante estratégico e muito claro: logística, comércio e circulação. Fort Worth surgiu no século XIX como um ponto militar de expansão para o oeste, que estava fortemente ligado à pecuária e às rotas de gado. Dallas cresceu como um centro comercial, bancário e ferroviário conectado à produção, distribuição e mercado. Essa base histórica ajuda a gente a entender por que essa região sempre teve uma vocação econômica muito forte e uma relação muito direta com trabalho, produção e crescimento. Ao longo do século XX, especialmente no pós-guerra, Dallas e Fort Worth se consolidaram como um polo urbano, pensado especialmente para expansão. Diferente de cidades mais antigas no Nordeste dos Estados Unidos, que cresceram de uma forma mais compacta, mais orgânica, essa região se desenvolve já sob a lógica do automóvel, de rodovia, de loteamento suburbano, e isso molda completamente a organização social urbana dessa região. Ela cresce com base em espaço disponível, expansão horizontal, bairros planejados e infraestrutura rodoviária bem robusta. As cidades são desenhadas para separar as funções: morar, trabalhar, consumir e circular. Essa separação ajuda a reduzir conflitos de uso, aumenta a previsibilidade e cria uma rotina mais estruturada para as pessoas que vivem nessa região. Então, Dallas se consolida como um grande centro corporativo. É uma cidade voltada para negócios, serviços financeiros, tecnologia corporativa, telecomunicações, logística. Muitas empresas instalam ali as suas sedes regionais ou nacionais. E são atraídas pelo quê? Impostos mais baixos, ambiente regulatório previsível e facilidade de crescer fisicamente. Já Fort Worth mantém uma identidade mais tradicional e industrial. A cidade preserva uma relação mais forte com os setores da defesa, aeroespacial, manufatura e energia, além de uma cultura urbana muito ligada à história texana. Mesmo assim, ela se integra economicamente a Dallas de uma forma bastante intensa. Esse crescimento não aconteceu por acaso, ele é um resultado direto de decisões políticas e econômicas que foram tomadas ao longo de décadas nesse estado. Então, o Texas construiu um modelo que valoriza a autonomia econômica, o incentivo ao empreendedorismo e a mínima intervenção estatal. A ausência de imposto estadual sobre a renda, somada a regras claras e estabilidade jurídica, cria um ambiente altamente competitivo para empresas. E quando as empresas se movem, as pessoas se movem junto. E Dallas-Fort Worth absorveu esse movimento como poucas regiões no país. As distâncias são grandes, as vias são largas, os acessos são diretos e os bairros residenciais são claramente delimitados. É comum você morar até em cidades como Plano, Frisco e trabalhar em Dallas e organizar toda a sua rotina familiar sem precisar passar por grandes centros urbanos.
A organização social acompanha essa lógica urbana. Então a vida ela é muito centralizada na casa, na família e no trabalho. As relações sociais elas tendem a acontecer em ambientes mais privados, então em casas, escolas, igrejas, clubes, muito mais do que em espaços públicos. As casas no Texas são maiores, os bairros silenciosos e a separação clara entre funções urbanas da cidade reforçam esse modelo. Para muitas famílias, isso representa um conforto, uma sensação de controle sobre a rotina. A região ela não funciona a partir de um único centro dominante, mas de múltiplos polos conectados. Então, os bairros seguem padrões muito claros de ruas largas, lotes definidos, calçadas regulares, regras rígidas de uso e associações de moradores que controlam a aparência, a manutenção e a convivência também. Isso cria uma paisagem urbana visualmente homogênea e funcional, algo que para muitas pessoas interpretam como ordem, cuidado e segurança, o que realmente é, como a gente já falou num outro vídeo aqui do canal e que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês assistirem e entenderem melhor como essa beleza e essa organização da cidade impacta em como você vive, em como você se expressa. Esse modelo urbano molda o comportamento social da vida no texano. Ao mesmo tempo, esse crescimento acelerado dessa região trouxe desafios. O trânsito tem aumentado, o mercado imobiliário se valorizou rapidamente, elevando o custo de entrada em determinadas áreas ali da região. O perfil cultural do Texas também e político é um fator bastante relevante. O estado é tradicionalmente conservador, com valores muito claros ligados ao trabalho, autonomia individual, propriedade privada e responsabilidade pessoal. Para algumas pessoas, isso gera um conforto, um alinhamento. Porém, para outras, pode gerar algum desconforto. Além disso, o clima influencia diretamente na organização da vida texana. Com os verões longos extremamente quentes, reforça o uso de ambientes fechados, climatizados e a dependência do automóvel. Então, para quem Dallas-Fort Worth seria a melhor área para morar? Para quem busca oportunidades profissionais em setores corporativos, industriais, logísticos, para quem valoriza crescimento econômico, previsibilidade, espaço, para famílias que priorizam casas maiores, bairros organizados e uma rotina mais estruturada. Agora, para quem prefere cidades compactas, caminháveis, com transporte público, aí essa região já não seria interessante. Dallas-Fort Worth representa bem um modelo americano contemporâneo. Crescimento acelerado, eficiência econômica, expansão urbana e escolhas claras sobre o tipo de vida que isso produz. Entender essa região não é sobre decidir se ela é boa ou ruim. É sobre entender se ela é compatível com o tipo de vida que você quer construir. Toda essa lógica urbana ajuda a gente a explicar uma das coisas que mais chamam a atenção de quem chega no Texas: o tamanho e o padrão das casas. Muita gente se surpreende ao ver casas grandes, fachadas bem cuidadas, quintais amplos, garagens espaçosas, plantas internas bem generosas dessas casas. E isso não acontece por acaso. O espaço é disponível, o modelo de ocupação do solo e a lógica urbana própria da organização social do Texas influenciam diretamente a forma como as casas são construídas. No Texas, morar bem está muito associado a espaço, funcionalidade e vida doméstica. O que faz esse estado ter essa fama de casas espetaculares com preços acessíveis em comparação a outras regiões dos Estados Unidos? A gente vai deixar para falar um pouquinho mais sobre isso num próximo vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Porque aqui a gente não fala só sobre morar nos Estados Unidos, a gente fala sobre encontrar o seu lar na América. E agora me conta, você viveria nessa região do Texas?